Nesse vídeo eu vou falar tudo que você precisa saber para começar a investir em ações. E no próximo eu vou fazer isso na prática com vocês, passo a passo. Então fica comigo até o final desse vídeo e bora pro conteúdo. Fala galera, Isaac Venerucci na área e nesse vídeo aqui eu vim te explicar sobre realmente como começar a investir em ações. Tudo que você precisa saber para começar a investir em ações. O que são ações, tipos de mercado, tudo de um jeito fácil e compreensível que qualquer criança sabe entender isso aqui. Mas antes eu quero te lembrar que se você gosta de vídeos como esse, que te explica na teoria e na prática em como investir seu dinheiro, se você não é inscrito, você está perdendo seu tempo. Então se inscreve nesse canal agora e só assim você vai receber esse conteúdo tudo em primeira mão, beleza? E bora pro conteúdo. E a gente vai começar o conteúdo falando sobre o que são ações. As ações nada mais são do que uma fração do capital social de uma empresa. Mas calma, isso daqui você já deve ter escutado em tudo quanto é lugar. Geral falando a mesma coisa, usando o mesmo texto. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês de uma forma exemplificada para você entender melhor. Então olha só. Quando a gente analisa o balanço patrimonial de uma empresa, de uma forma contábil a gente vê que do lado esquerdo a gente tem a parte dos ativos, e do lado direito a gente tem a parte do passivo, e embaixo do passivo a gente tem a parte do patrimônio líquido. É ali na parte do patrimônio líquido que tem um componente chamado capital social. E o capital social nada mais é do que o valor arrecadado pela empresa por meio da emissão de ações para arrecadar esse valor e investir na própria empresa. Ou seja, aquele valor é o dinheiro meu, o dinheiro seu e dos outros acionistas, das outras pessoas que investem o dinheiro na empresa, acreditando que a empresa vai crescer e vai dar uma rentabilidade para elas. Então aquele dinheiro é o dinheiro nosso, beleza? É o dinheiro do povo, vamos se dizer assim. E como você calcula o valor de uma ação? Na formulinha, o valor de uma ação é igual ao equity, que é esse capital social que você encontra naquela parte que eu te falei agora, no balanço patrimonial, dividido pelo número de ações. Eu vou dar um exemplo para ficar bem mais simples para vocês, beleza? Vamos se dizer que o capital social de uma empresa é de 10 mil reais, certo? Eles arrecadaram 10 mil reais por meio de ações. E eles possuem 10 mil ações. Então o valor da ação seria o valor do equity, do capital social, que é 10 mil reais, dividido por 10 mil ações. Ou seja, o valor da ação seria R$1 cada ação. A partir disso, a gente pula para o segundo ponto, que é os tipos de ações. E aqui a gente vai encontrar as ações ordinárias e as ações preferenciais. Mas calma, eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso e até meio que confuso, que ação comprar, correto? Mas eu vou explicar para ficar bem mais fácil para você. As ações ordinárias são as ações que te dão direito ao voto. Ou seja, quando você compra uma ação ordinária e a empresa ela abre uma assembleia para votação de algum tema que está sendo discutido para a decisão da empresa, ela abre para você, que é acionista ordinário, para votar. Ou seja, você vai lá e vai manifestar sua intenção de voto, se você é a favor ou não daquele tema. E as ações ordinárias, também chamadas de ações ONs, elas possuem a seguinte característica. Eu vou colocar aqui na tela para exemplificar como que você identifica uma ação ordinária. As 4 primeiras letras significam a empresa em si, e o último número representa se é uma ação ordinária, ON, ou uma ação preferencial, PN. As ações ordinárias, elas terminam sempre com o número 3, ou seja, vou dar um exemplo de uma ação ordinária da Petrobras. Então vai ter ali o código PETR3, é uma ação da Petrobras ordinária, porque termina com o número 3. Agora vamos para a ação PN. As ações PN são as ações preferenciais. É aqui que o próprio nome já diz. Ela te dá preferência, ou seja, são as ações que te dão preferência na distribuição de rendimentos de dividendos. Então quando a empresa vai distribuir os dividendos, o acionista que tem preferência aí na fila, que é o primeiro da fila, é você que é acionista preferencial. E como que a gente identifica uma ação preferencial ou PN? Vou dar um mesmo exemplo. No caso seria PETR e o final 4, 5 ou 6. Ou seja, as ações preferenciais terminam com o número 4, 5 ou 6. Então um exemplo, Petrobras 4, ou Petrobras 5, ou Petrobras 6. É aí que a gente identifica isso. A gente entra agora nos tipos de mercado. E é aqui que a gente tem 4 tipos de mercados, que são mercado primário, mercado secundário, mercado integral e mercado fracionário. Vamos começar pelo mercado primário. O mercado primário, como o próprio nome já disse, é o primeiro mercado, é ali que tudo começa. É ali onde as empresas vão abrir capital na bolsa. Então, para abrir o capital na bolsa, para entrar na bolsa de valores, a empresa precisa ter um relatório trimestral, ela precisa publicar isso a público e ela precisa deixar de ser uma empresa familiar e ter uma gestão profissional. Precisa ter uma pessoa ali realmente profissional gerindo aquela empresa. E nesse momento de mercado primário que entra a questão de IPO. O IPO significa Initial Public Offering, que nada mais é do que quando a empresa abre capital pela primeira vez na bolsa de valores.
Então é a primeira vez que a empresa está entrando, está começando a arrecadar dinheiro dos investidores para aplicar, para financiar o crescimento daquela empresa. Então ela abre a ação na bolsa e começa a captar por meio das ações. Então vamos lá, vamos supor que ela abre a capital na bolsa e abre para 10 mil ações. Então 10 mil ações elas vão vender para os investidores, arrecadar aquele valor e começar a investir na empresa. A gente entra então no segundo mercado, que é o mercado secundário. É aqui que realmente tem a relação de compra e venda entre eu, você e outras pessoas jurídicas. Aí não envolve mais nada a empresa. A empresa sempre está no mercado primário. Depois que ela arrecadou o dinheiro, aí entra a gente, as pessoas físicas e jurídicas, que não é a empresa. Então o mercado secundário é a compra e venda de ações entre pessoas físicas e jurídicas que não é a empresa em si. Beleza? Então é eu comprando de você, você vendendo para mim, eu comprando de uma outra empresa que não seja a empresa que a gente está investindo, entendeu? Esse é o mercado secundário. Terceiro mercado é o mercado integral. Aqui já entra na questão de investimento em si, tamanho de lote. Então no mercado integral a gente encontra então a compra de lotes múltiplos de 100, ou seja, é um mercado que você vai comprar a partir de 100 ações. Então 100, 200, 300, 400 e assim sucessivamente, múltiplos de 100. Então é sempre lotes grandes, valor grande, por isso é integral, valor completo. Beleza? E a gente tem então o quarto, que é o mercado fracionário. Aí entra as pessoas que realmente às vezes não têm um dinheiro alto para comprar um lote grande, como 100 ações, né? Às vezes tem umas ações que são muito caras e realmente não tem aquele valor para comprar 100 ações. Que às vezes você vai gastar 50 mil, 100 mil. E esses mercados fracionários são os mercados que você vai comprar valores menores de 100 ações, ou seja, 52, 37, 24, 58, 63. Esse é o mercado fracionário. E como você identifica uma ação do mercado integral e mercado fracionário? Vou dar o exemplo da Petrobras. No mercado integral, a gente vai encontrar lá então Petro 4, PETR4. Isso daí já identifica como mercado integral. Agora, se você quer comprar uma ação, 2 ações, 15 ações, você não vai colocar esse código. Você vai colocar o F no final. Simples assim, o F de fracionado. Ou seja, ficaria então Petro 4F, PETR4F. Essa sim é o código da ação para o mercado fracionário. Mas me diz aí, eu tava pensando aqui em trazer um vídeo explicativo de como abrir uma conta na corretora, de como comprar uma primeira ação, para ajudar você já começar a comprar ações. O que você acha da ideia? Acha legal? Se sim, já deixa seu like aqui embaixo que eu vou saber que você quer esse vídeo. E eu vou trazer esse vídeo para vocês, beleza? Então bora pro conteúdo. Vamos falar agora sobre remuneração dos acionistas. E na remuneração dos acionistas a gente tem 3 tipos. A gente tem sobre valorização da ação, a gente tem sobre dividendos e também juros sobre o capital próprio. Mas calma, vou explicar cada um deles para vocês. Valorização da ação nada mais é do que quando você compra uma ação por um valor e vende ela por um valor acima daquele valor e teve um lucro. Essa é a valorização da ação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No mês X do ano X, você comprou uma ação por R$10. E no mês Y do ano Y, você vendeu essa ação por R$20. Ou seja, teve uma rentabilidade de 100%. Você lucrou R$10. Essa é a valorização da ação. Segundo ponto, dividendos. Os dividendos nada mais são do que a distribuição de parte do lucro daquela empresa para os acionistas. E a lei prevê que ela deve declarar no mínimo 25%. Hoje no Brasil não é tributada, a gente não paga imposto de renda sobre dividendos. Óbvio que tem sim notícias, trâmites, a ideia de começar a tributar dividendos no Brasil, mas a gente não paga. Já nos Estados Unidos eles já pagam imposto de renda sobre dividendos. Isso é uma coisa negativa para eles, positiva para a gente. E em terceiro lugar, os juros sobre capital próprio. Os juros sobre capital próprio nada mais são do que os rendimentos do capital investido distribuído para os acionistas. Ou seja, aquele capital, aquele dinheiro que a gente investiu na empresa, ele está rentabilizando, certo? E aquela rentabilidade, a empresa mesma, ela distribui entre os acionistas. Só que a coisa negativa aqui é que sobre o juro sobre o capital próprio, a empresa não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda sobre esse valor somos nós, acionistas. Sim, a gente precisa sim declarar imposto de renda e também pagar imposto sobre esse valor, beleza? E a gente entra agora na parte de custos operacionais. E aqui nos custos operacionais a gente tem custos dos dois lados, tanto por parte da corretora quanto por parte da B3. Por parte da corretora a gente tem os custos de corretagem. E aqui sim que a gente tem um tipo de corretagem fixa, que é um valor fixo que a corretora cobra da gente, independente do tamanho do lote que a gente vai comprar, de quantas ações a gente vai comprar, e a corretagem variável,
e o valor que ela cobra da gente depende da quantidade de lote, beleza? Do tamanho das ações, quantas ações a gente vai comprar. E por parte da B3, a gente tem um pagamento de emolumentos. Ninguém se safa, todo mundo tem que pagar, mas geralmente é o valor mínimo, é bem pequenininho. E a gente entra aqui no último ponto, não menos importante, que é sobre tributação. A gente possui então dois tipos de tributação. Tributação para o mercado à vista e o mercado day trade. Vou explicar aqui para vocês, calma. Então no mercado à vista, onde tem a compra e a venda de ações que não são no mesmo dia, pode durar por vários dias, ocorre da seguinte forma. A gente paga imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital e somente em vendas acima de 20 mil reais por mês. Ou seja, você vendeu mais de 20 mil reais em ações naquele mês, você paga sim imposto de renda sobre o lucro que você teve. E tem também a questão do controle da Receita Federal, de 0,005% da venda. Vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar mais claro. Coloca na tela, editor. Vamos supor que mês passado você comprou 10 mil reais em ações da Petrobras. E no mês passado você comprou mais 8 mil reais da mesma ação, totalizando aí 18 mil reais. Só que esse mês aqui você decide vender essas ações e vende no valor de 19 mil reais, ou seja, você teve o lucro de R$1.000. Só que pelo fato de você vender 19 mil reais, você não paga imposto de renda, porque é abaixo dos 20 mil reais previstos de tributação para esse tipo de mercado à vista, beleza? Agora a gente entra sobre a tributação no mercado de day trade. Day trade nada mais são do que operações de compra e venda de ações feitas no mesmo dia. E a tributação acontece da seguinte forma. Ocorre então um pagamento de imposto de renda de 20% sobre o ganho de capital, e isso sobre qualquer venda. Ou seja, se você vendeu R$1, R$2, R$5, você paga sim tributação sobre esse valor, beleza? Sobre o lucro. E a gente tem também um controle da Receita Federal de 1% do lucro, beleza? Essas são as informações. É um mito! Nesse vídeo aqui eu te falei tudinho que você precisa saber para começar a investir em ações, mas agora eu quero trazer um vídeo para você explicativo, na prática. Eu quero te ajudar na prática, abrir a conta na corretora e comprar a sua primeira ação. Então se você quer ver esse vídeo no ar, se você quer assistir esse vídeo, se inscreve nesse canal, que assim eu vou saber de fato o que vocês estão querendo. Assim você vai receber o material em primeira mão. Obrigado por ficar comigo, então até o final desse vídeo e te vejo no próximo.